Respondendo a comentários, vou conversar aqui com vocês a respeito dos vídeos que nós fizemos essa semana e vou responder algumas dúvidas aqui da nossa comunidade filosófica. Vamos nessa? Eu quero falar hoje sobre a utilidade da filosofia, filosofia e autoajuda. Quero falar sobre a pergunta o que é a vida e quero falar também sobre a loucura de Nietzsche. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre e isto não é filosofia. Vamos lá. Eu, como sempre aqui, fiz um recorte. Deixa eu vir mais para cá. Aqui, tá bom. Tô mais centralizado aqui. Fiz um recorte aqui de alguns comentários e os vídeos são esses aqui, ó. Para que serve a filosofia? Não leia livros de filosofia, leia livros de autoajuda se... Foi assim que Nietzsche enlouqueceu, culpa de Dostoiévski, e por que ninguém tem resposta para essa pergunta, o que é a vida? Foram esses 4 vídeos aqui. Vamos começar em ordem cronológica, né? Lembrando que muitos comentários eu respondi nos próprios comentários, né? Interagi com vocês lá. Eu selecionei só aqui alguns, porque o meu propósito aqui é não só responder a pessoa individualmente, mas gerar uma conversa para todo mundo, para toda a comunidade. Esse é o critério que eu utilizo aqui para selecionar e trazer. Então, ó, o Everton de Santana falou assim: o que acha da seguinte provocação? Filósofos devem ser abolidos. Opa, uma boa essa provocação. Não é mais necessária a existência de filósofos. Já chegamos a um ponto em que os cidadãos já dispõem de conhecimentos e recursos o suficientes para desenvolverem suas próprias visões de mundo, somente com aulas, livros, artigos, debates e demais interações sociais. Tem uma premissa aqui que ele tá desconsiderando, que é: quem vai escrever? As aulas, os livros, os artigos, os debates e as demais interações sociais. Isso, porém, não significa abolir a filosofia. Tá bom, a filosofia continuará enquanto houver vida. O que ele não está, talvez, querendo atrelar é que é filosofia a filósofo, né? O que para mim é bastante esquisito. Mas vamos continuar. A filosofia continuará enquanto houver vida, os filósofos como formação específica ou existência particular, por outro lado, não são mais necessários. É interessante, né? O filósofo como formação específica não vai ser necessário, então como é que a filosofia vai se desenvolver? Só com amadores? Pode ser. Eu sou um dos que defende que filosofia é importante demais para ficar na mão só de filósofos. Eu defendo isso arduamente mesmo. Eu sou formado em filosofia, tenho, né, formação a minha vida inteira em filosofia, sou professor de filosofia, mas eu realmente acho que filosofia é importante demais para ficar na mão de filósofos. No entanto, alguém com formação específica em filosofia precisa existir, segundo eu penso, porque é preciso haver alguém formado especificamente no assunto para facilitar a introdução de pessoas que não são desse assunto e para, esse é o principal, corrigir essas pessoas. Quando você tem acesso a um material, a um tipo de conhecimento do qual você, em relação ao qual, melhor dizendo, você não se especializou, a chance que você tem de achar que está entendendo quando não está entendendo coisa nenhuma é muito grande. E esse é o maior erro dos autodidatas por aí, né? As pessoas que dispensam o ensino formal e querem estudar só por conta própria e não tem correção de alguém que sabe mais. Os filósofos devem ter o mesmo destino dos polímatas e inventores. Sua contribuição foi fundamental para o percurso humano, mas hoje só precisamos da filosofia, não dos filósofos. É interessante porque ele compara com polímatas e inventores, né? Porque, de fato, polímata é a pessoa que domina muitos assuntos. Era muito mais comum antigamente que inventores viessem de áreas não especializadas. Me parece que o Everton tem uma noção de que filosofia é algo do âmbito do amadorismo. Me parece que o Everton parte de uma premissa de que fazer filosofia não exige uma certa expertise. E eu acho que, se for essa premissa mesmo da qual você está partindo, Everton, você está com uma concepção de filosofia bastante longe da realidade. Saber filosofia não é saber citar frases de efeito. Saber filosofia não é ter certas referências na cabeça. Saber filosofia é saber articular um pensamento lógico, racional, de certo modo, com certa abordagem. Eu sei que grande parte dos professores de filosofia, que fazem fama, pelo menos, né? Não os que existem de fato,
Eles parecem muito mais polímatas, retóricos, encantadores de plateias do que outra coisa. Mas a profissão filosofia e o modo como esse campo de conhecimento avança exige um nível de conhecimento técnico que, se você não é da área, eu não sei se você é da área ou não, né? Mas eu estou falando aqui no geral, não estou falando especificamente para você. Esse você que eu estou falando é o geral, né? Se você não é da área, você sequer entende. Se pegar um artigo específico de filosofia, publicado numa revista específica de filosofia, é muito improvável que você não passe do primeiro parágrafo, entende? E é ali que se avança o conhecimento mais técnico de filosofia. Então eu não consigo concordar com você. O que vocês pensam aí? Mais filosofia, menos filósofos? O outro que eu peguei aqui já foi do segundo vídeo, foi esse aqui, ó. Não leia livros de filosofia, leia livros de autoajuda. E aqui foi a Letícia Arcanjo. Reflexão excelente, Vitor. Lembro da época que eu comecei a me interessar pela academia, pela vida acadêmica, melhor dizendo. Ali no início da adolescência. O preconceito com livros de autoajuda era absurdo. Ninguém admitia que lia. É assim mesmo. É assim mesmo. Muita gente lê, muita gente que você considera, essa pessoa é culta, essa pessoa é erudita, essa pessoa aí, sofisticada. E ela lê. Era visto como coisa de gente burra, superficial, sem capacidade de compreender os livros bons de verdade. Os inteligentes mesmo só liam os clássicos. E você iria se surpreender com a quantidade de clássicos que as pessoas que você acha que leram, não leram. E citam mesmo assim. Hoje eu percebo como essa visão é simplesmente fruto de uma soberba gigantesca dos acadêmicos, e eu concordo plenamente com a Letícia, que se veem como muito superiores às pessoas comuns só por terem lido meia dúzia de autores difíceis, sem dúvida. E, inclusive, admiradores desses acadêmicos soberbos se espelham nesse tipo de comportamento para arrotarem a mesma soberba. Eu já falei para vocês da expressão típica da minha região, né? Eu sou manauara. E lá tem uma expressão antiga chamada arrotar bacaba. Bacaba é uma frutinha, prima do açaí, só que ela dá um vinho da cor do café com leite, em vez da cor arroxeada, como é o caso do açaí. Gostosa pra caramba. E arrotar bacaba é falar com a voz grossa. Porque a bacaba é um pouco adstringente, tipo banana verde, sabe? E as pregas vocais ficam ruidosas, assim, como tá mais ou menos agora a minha voz. Arrotar bacaba e fala... Mas o que adianta esse conhecimento todo se você não for capaz de olhar no olho de alguém, como você disse? Exatamente, exatamente. É uma hipertrofia do intelecto, né? É como se a pessoa só desenvolvesse, é como a pessoa fosse para academia e só malhasse bíceps, entende? O braço dela fosse... Meu braço nem tá grandão assim, né? Só luta jiu-jitsu, só isso. Não faço academia. Deveria fazer, por sinal. Ela só vai para academia para fazer bíceps, e aí quando ela mostra a canelinha dela, é aquela canelinha fina, né? Independentemente da genética, tá, gente? Eu sei que tem gente com genética que é canelinha fina mesmo. Meu pai, por exemplo, é um desses casos aí. Ela fica hipertrofiada, cara. Hipertrofiada. E isso acontece muito em filosofia. E sabe por que acontece muito em filosofia? Eu vou dizer para vocês aqui, eu vou até ficar em tela cheia. Por um motivo muito simples. Porque gera status. É só isso. É só isso. Quando você tenta colar na sua imagem uma imagem de intelectual, você adquire certo status. Ou seja, tem um local na sociedade em que as pessoas te colocam, e esse local dá acesso a certos privilégios. As pessoas passam a te respeitar mais, você passa a ser menos duvidado, né, na sua fala, você passa a ter mais prestígio. E esse prestígio todo é baseado numa falsa premissa. A de que os clássicos entregam tudo que é para entregar para a vida. Falso. Falso por um motivo muito simples. Nada, isoladamente, entrega tudo que você tem para aprender na vida. A vida é muito complexa para ser entregue por um tipo só de coisa que você se depara por aí. Você precisa de muitas fontes para poder se dar bem nesse negócio que a gente chama de, né, viver a vida humana. Que, aliás, é tema de um dos outros vídeos que eu vou já entrar.
Você precisa, para certos aspectos da sua vida, de livros mais técnicos. Para outros aspectos da sua vida, você não precisa de livros, você precisa conversar com pessoas. Para outros aspectos da sua vida, você não precisa conversar com pessoas. Você precisa ir lá e vivenciar e muitas vezes quebrar a cara. Para outros aspectos, você precisa de uma meditação profunda, de uma reflexão profunda. Para outros aspectos, você precisa de livros mais acessíveis, de livros mais direto ao ponto. Para outros, você precisa de livros mais reflexivos. Quando as pessoas, por exemplo, dizem filosofia é prática, Vitor, eu falo, é prática. Só que você ainda não entendeu o que é a prática da filosofia. A prática da filosofia vem de praxis, do grego. E praxis, no grego, é a ação. Filosofia prática é a filosofia que direciona-se à ação. O que você não entendeu ainda é que, para que você tenha uma ação bem conduzida, você precisa de abstrações. O exemplo, assim, uma vez que você entende, você nunca mais duvida, é sentido da vida é uma questão altamente abstrata e altamente prática. Por que prática? Porque tem a ver com o modo como você vai conduzir sua vida a partir de agora. Por que ela é abstrata? Porque entender qual é o sentido da vida requer reflexão profunda. Requer uma reflexão sobre valores que guiam a sua vida, sobre as finalidades últimas que você persegue e sobre o quanto esses valores e finalidades transcendem ou não transcendem a sua individualidade, a sua singularidade, o seu eu, ou seja, se eles são maiores que você. Tudo isso é abstrato pra cacete e prático. Filosofia prática existe. No entanto, reflexões mais abstratas não são excludentes com reflexões mais objetivas, orientadas. Não faça isso. Como é o caso dos livros de autoajuda. Sorria. Um conselho muito objetivo, né? Muito direto ao ponto. Sorria. Quando você estiver falando com alguém e você quiser ser amigável, sorria. Simples, né? É o conselho que está lá no livro. Mas quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Percebe? Então, um pouco disso. E aí, o comentário dela acaba com esse aqui. Esse aqui é o último parágrafo. Graças a Deus, estamos superando essa divisão estapafúrdia entre conhecimento. Estapafúrdia é uma palavra maravilhosa. Tem uma sonoridade muito engraçada e insultuosa ao mesmo tempo. Acho que eu gosto dessa palavra. Entre conhecimento intelectual e habilidade social. Como se a última tivesse menos valor, fosse coisa de gente burra inferior do povão. E graças aos bons coaches. É isso. E ela fala que a última frase é muito boa, porque uma das maneiras de você marcar a identidade social é você se identificar por negação. Você não é aquilo, logo você é isso. Então, muita gente que gosta de filosofia e de livros, de literatura, fala assim, coach, eca. Paulo Coelho, eca. Qual é o nome daquele artista brasileiro? Artista plástico brasileiro? Que pinta quadrinhos coloridos também, que o pessoal mais cult odeia. Romero Brito, eca. Sabe essa coisa? Você se identifica por negação, que é o mecanismo básico humano de identificação. Eu primeiro nego, depois eu me afirmo. E você se esquece de que isso é primitivo. Isso faz parte de quem nós somos, humanos somos assim. Mas isso leva a gente a ignorar certos aspectos da realidade que nós não deveríamos ignorar. Por exemplo, que existem coaches competentes. É isso. Existem coaches competentes. A palavra coach não é uma palavra que por si só, descredibilize quem tem essa profissão. Não é mesmo, assim. Eu sei que tem algumas profissões que são mais mal vistas que outras, assim, mas tem pessoas competentes nessa profissão. Tem sim, tem sim. Outro que eu selecionei foi esse aqui, do Ricardo. Esse do Ricardo foi no... Não, nem sei qual foi o vídeo. Professor, como a filosofia é em grande parte baseada em princípios subjetivos e não verificáveis, não sei de onde ele tirou isso, mas eu vou já voltar aí. Não seria melhor dizer que é a lógica e não a filosofia que tem o objetivo de distinguir o que é correto do que só parece ser? Boa pergunta, Ricardo. Só que ela tem alguns equívocos aqui. Primeiro filosofia não é em grande parte subjetiva e não verificável. O que é subjetivo? Vamos lá. Subjetivo é algo que só depende de você. Intersubjetivo é algo que depende de você e um grupo. Objetivo é algo que não tem nada a ver nem com você, nem com um grupo. Subjetivo. O seu amigo imaginário
é subjetivo, só existe para você. Intersubjetivo, o valor do dinheiro. Completamente intersubjetivo. Ele não está inscrito na natureza. Ele depende de flutuações de vários agentes do mercado estabelecerem seu grau de confiança basicamente no estado que emite essa moeda. O que é o objetivo? Olha, o objetivo é, por exemplo, a força gravitacional. Você acreditando ou não nela, pule de um prédio, você vai se estatelar no chão. Objetiva, por exemplo, é a radioatividade e seus efeitos deletérios. Acredite você ou não nela, manuseando materiais radioativos, você vai prejudicar a sua saúde tanto a ponto de, inclusive, morrer, né? Muito possivelmente. Então tem objetivo, intersubjetivo e subjetivo. Filosofia não lida apenas com princípios subjetivos, não. Tem vários princípios filosóficos que são ou intersubjetivos ou objetivos mesmo, sim. Por exemplo, para citar um caso de filosofia da ciência, tem um princípio de filosofia da ciência que, se você está diante de duas teorias que explicam o mesmo fenômeno, é preferível que você escolha aquela teoria que pressupõe menos entidades. O nome desse princípio é a navalha de Ockham, que é atribuída ao Ockham, mas na verdade é aristotélica. Depois eu conto essa história em outro vídeo. Esse é um princípio de como você se guia na escolha de teorias científicas que não sai da cabeça de alguém. Ele é um princípio intersubjetivo que prima por certos critérios, como, por exemplo, critérios da economia, critérios da elegância. Sim, existe critério de elegância em ciência. Outro exemplo você cita mesmo no seu comentário. Dá uma olhada no seu comentário aqui, ó. Não são verificáveis. O critério da verificacionalidade é um critério filosófico e não científico. Ou seja, dizer, uma teoria só tem valor se suas afirmações forem verificáveis. Isso é um critério filosófico e não científico. Nota, isso é uma regra geral sobre como as teorias devem se comportar. Portanto, é uma afirmação teórica. Ela mesma não é verificável, percebe? Não tem como verificar esse princípio, o princípio da verificacionalidade. Porque ele é um princípio que é utilizado para avaliar outras afirmações. Ele mesmo é um princípio teórico. Então, se você reivindica ele para avaliar a filosofia, você está se contradizendo. Aliás, essa minha argumentação nem é nova. Essa minha argumentação foi a principal refutação aos inventores do verificacionismo, que foi o Círculo de Viena, os positivistas lógicos austríacos ali do início do século XX, final do XIX e início do XX. Eles eram grandes filósofos da ciência que tentavam estabelecer critério de demarcação entre o que é ciência e o que não é, mas principalmente um critério de demarcação sobre aquilo que nós deveríamos nos dedicar em termos de pesquisa e aquilo que nós não deveríamos nos dedicar. Eles estavam querendo tornar a filosofia científica. Então, eles estavam querendo descartar aquilo que é metafísico e ficar só com aquilo que é do campo da experiência, da sensibilidade. E eles criaram esse critério verificacional. Se uma afirmação não for possível de ser verificada, ela não tem valor semântico e, portanto, ela não significa nada. Ela é puro nonsense. Esse é o verificacionismo. Ora, a principal refutação a essa afirmação é: o próprio critério verificacional não é verificável. Onde é que você verifica, na realidade, que só aquilo que é verificável precisa ser levado em conta? Isso é uma afirmação geral da qual você parte. E tem várias afirmações que não são verificáveis e que você tem que assumir para poder ser racional. O princípio da identidade da lógica, por exemplo, que você cita logo em seguida, é um princípio não verificável. Você parte dele para entender a realidade. O princípio da causalidade, toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa, é um princípio não verificável. Porque não tem condições de você verificar todos os casos de causalidade do universo para poder dizer o princípio da causalidade é verdadeiro. Você parte da premissa de que o princípio da causalidade é verdadeiro e aí passa a investigar os fenômenos com os quais você se depara. Você entendeu isso? Não tem como você verificar um a um os fenômenos do universo. O universo sequer é conhecido na sua inteireza por nós. Como é que nós vamos verificar todos os fenômenos do universo? No entanto, nós partimos da premissa de que o princípio da causalidade é um princípio verdadeiro. E aí passamos a
analisar os fenômenos. Então percebe que o princípio da verificacionalidade, ele parece ser muito bom, mas ele é ridiculamente falso. Ridiculamente falso. Em termos de lógica, a lógica hoje é considerada um campo apartado da filosofia, você tem razão, mas me parece que você parte de uma concepção errada de lógica, que é lógica é igual a pensamento racional, e não é. A lógica é uma linguagem eu ainda estou doente. Lógica é uma linguagem simbólica que visa a descrever a realidade de acordo com certos símbolos que têm um sentido unívoco e não plurívoco. Vou simplificar o que eu acabei de dizer. A lógica é uma linguagem que visa falar sobre a realidade de acordo com símbolos que têm um só significado, e não vários. A linguagem que nós utilizamos parte de símbolos que têm vários significados. Por isso que é tão difícil ser exato na linguagem natural. A linguagem natural é essa que nós utilizamos. A linguagem lógica, ela visa a tirar todos esses significados e construir uma linguagem artificial que tem significados precisos. A gente precisa fazer isso se a gente quiser depurar a linguagem natural dos seus inúmeros significados e tratar as coisas de modo mais unívoco. A lógica é uma linguagem vazia. Vazia. Ela tem um significado que a gente atribui a ela. Por exemplo, todo A é B, B é C, logo, todo A é C. Todo A é B, B é C, logo todo A é C. Isso é um silogismo? Lógico, isso é uma linguagem lógica. Eu posso extrair desse silogismo, que é lógico, conclusões absurdas na realidade. Todo A é B. Eu posso dizer todo jacaré todo jacaré é marrom. Todo marrom é pássaro. Logo, todo jacaré é pássaro. A rigor, logicamente falando, todo jacaré é pássaro, com esse raciocínio que eu acabei de dizer, não tem nenhum erro. O raciocínio é completamente válido, o raciocínio é completamente dedutivo, só que a conclusão é absurda. Absurda. Você só entende que, com lógica, nós conseguimos extrair conclusões absurdas quando você entende o que é lógica. Percebe? E aqui eu só te dei um gostinho do que é lógica. Para você entender o que é lógica, você precisa fazer ou um curso especializado, ou ler um livro especializado de lógica, ou assistir a aulas especializadas de lógica, né? Falando nisso, puxando a brasa para minha sardinha, no meu núcleo de formação filosófica, por exemplo, tem uma trilha inteira só de lógica e argumentação, que é a trilha de pensamento crítico. Eu não acredito que é possível ensinar filosofia só ensinando história da filosofia. Sempre falo isso para vocês. Por isso que tem uma trilha inteira só de argumentação e lógica. Mas o ponto aqui é, mesmo que você não assine o núcleo de formação filosófica, que é a minha escola, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, aliás, entenda, lógica por si só não chega à verdade do mundo. Não chega. A lógica é apenas uma forma. O conteúdo que nós colocamos na lógica, junto com a linguagem lógica, nos ajuda a chegar à verdade. Mas a lógica por si só não chega à verdade alguma. Inclusive, ela pode chegar a absurdos, a depender do conteúdo que você joga nela. Perfeito? Bom, próximo. Deixa eu ver. Aqui foi no vídeo do Nietzsche, né? Nietzsche enlouqueceu. É curioso que Nietzsche tenha elogiado Dostoiévski considerando que este era cristão, Igreja Ortodoxa Russa, e, portanto, acreditava em Jesus Cristo e em Deus. Dostoiévski defendeu valores cristãos fundamentais, como o amor, o perdão e a salvação através do sofrimento. Em outras palavras, ele retratou à sua maneira exatamente aquilo que Nietzsche combateu com veemência. Não foi não. Mas tá, vou já dizer qual que é o equívoco desse raciocínio. Enquanto Nietzsche via a religião como uma ilusão que enfraqueceu o homem, Dostoiévski acreditava em algo além do humano, uma força espiritual que dava sentido à existência. Logo, a fé não era um refúgio ilusório, mas uma resposta à dor e ao caos da vida. Tem um equívoco fundamental aqui, que é muito fácil de cometer, viu, Marcos? Que é, você está confundindo aquilo que Dostoiévski escreveu com aquilo que ele acreditava na vida pessoal. É isso. E você está achando estranho que alguém que, na vida pessoal, discordaria de outra pessoa, endossasse essa pessoa nos seus escritos. Isso é uma confusão muito comum. Assim, como é que é possível, então, por exemplo, né,
que o Vitor cite o Pedro Sete Câmara. Eu citei ele na semana passada, né, no vídeo sobre a ansiedade que eu fiz. O Pedro Sete Câmara eu fui descobrir depois, foi aluno do Olavo de Carvalho, por exemplo, que vocês sabem que eu desprezo. Eu sei que tem muitos alunos do Olavo de Carvalho aí, toda vez que eu falo que eu desprezo o Olavo de Carvalho, vocês dão um chilique. Mas é isso, né? Se você se sente incomodado com isso, então, problema é seu, né? Sai do canal e vai para outro. Mas o Pedro Sete Câmara é muito competente nos textos que ele escreve. Mas eu fui descobrir que ele é extremamente afim mesmo, afim no sentido de afinidade, né? Ao que o Olavo escreve, ao Olavo enquanto professor, foi muito influente na vida dele. Então, é contraditório eu pegar os textos do Pedro Sete Câmara, sabendo que na vida pessoal dele ele endossa uma figura que eu desprezo? Não, porque eu não estou endossando ele enquanto ele está afirmando o Olavo de Carvalho. Estou endossando ele outra coisa. Entende? Estou endossando ele outra coisa. E outra, assim, eu gosto muito de textos de vários cristãos, livros de vários cristãos. O Kierkegaard, por exemplo, é talvez um dos meus cristãos preferidos, percebe? E eu sou ateu. Isso é uma contradição? Não, porque eu não endosso o Kierkegaard no que ele acredita em Deus. Eu endosso o Kierkegaard no que ele fala sobre a existência humana. Pascal, a mesma coisa. E por aí vai. Então, o fato do Dostoiévski ser cristão não faz isso estranho, ou algo que a gente deva assim, estranhar do Nietzsche citá-lo ou referenciá-lo. Porque o Nietzsche não está referenciando ele enquanto cristão. O Nietzsche está referenciando ele enquanto psicólogo. Entende? Psicólogo como... Não entenda psicólogo no sentido atual, né? Psicólogo no sentido do século XIX, que é um período em que a profissão sequer existia ainda direito, né? Que é no sentido de alguém que descreve a psique humana de modo bastante preciso. E é isso que o Dostoiévski faz. Ele descreve personagens, nos livros dele, atrozes, desprezíveis, ressentidos, mesquinhos, entende? E é isso que o Nietzsche está falando. É esse tipo de psicologia que o Nietzsche está dizendo que o Dostoiévski foi um mestre em desenhar. E isso só denota, assim, uma característica que a gente tem que voltar a cultivar, que não é porque o fulano de tal, em algum aspecto da vida dele, endossa algo que eu desprezo, que ele, na totalidade da sua vida, não presta. Entende? A gente funciona muito assim, né? Não estou dizendo que você, Marcos, está dizendo isso, tá? Novamente. Os comentários que eu estou selecionando aqui servem para todo mundo, e não só para a pessoa que eu escolhi. A gente tende a ter essa mentalidade de manada, que se em um aspecto da vida a pessoa é desprezível, em todos os aspectos da vida ela será desprezível. Isso é falso. Isso é sectário, isso é tribal no pior sentido da palavra, né? O tribal não tem só sentido negativo, mas no pior sentido da palavra, isso é um tribal que nos afasta da verdade, percebe? Outro. Tarará, deixa eu ver. Esse aqui foi sobre o último vídeo. Esse aqui é o último comentário, então. O El Douglas falou: agradeço pela sua análise sobre a pergunta o que é a vida, mas gostaria de esclarecer alguns pontos que, creio eu, não foram totalmente compreendidos em sua crítica. Perfeito, El. Vamos lá. Primeiramente, ao afirmar que a questão se confunde com uma definição biológica, o rapaz... Eu me amarro quando me chamam de rapaz, porque estou tão acostumado a me chamar de professor que eu me esqueço quanto eu sou novo. Obrigado pelo rapaz. O rapaz parece desconsiderar a profundidade filosófica que essa indagação carrega. Vamos lá, vamos ver como é que você vai defender esse ponto. A filosofia continental... entendi. Vamos lá. Ele já se posicionou numa corrente. Que eu nem acho que é uma corrente, tá? Eu acho que o rótulo filosofia continental versus filosofia analítica... e por mais que eu diga ele no vídeo, né, porque o professor Desidério se identifica com a filosofia analítica, é por isso que eu digo no vídeo, eu acho um rótulo extremamente artificial e pouco explicativo, na verdade. Mas eu entendo por que ele colocou, porque eu mencionei a filosofia analítica no vídeo. A filosofia continental, da qual Antônio Abujamra faz parte, busca explorar o ser humano em sua totalidade, e não apenas em suas características biológicas. Tá, mas aí... A vida, nesse contexto, é uma experiência existencial que vai além do simples ato de viver. Não, calma lá. Você perdeu uma parte fundamental da argumentação do professor Desidério Murcho, que é quem eu utilizo no vídeo. O Abujamra faz uma pergunta: o que é a vida? Ele não pergunta o que é a vida humana. Você assume que ele está perguntando o que é a vida humana. Ele não pergunta o que é a vida humana. Percebe? Você acabou de assumir isso no seu comentário.
E até agora você só está provando o quanto a pergunta dele é mal feita. Entende? A pergunta dele não está dizendo que é a vida humana. Está dizendo que é a vida. Você assumiu que é a vida humana. Mas tá, vamos prosseguir. Pergunta o que é a vida não busca apenas uma descrição factual, mas também uma compreensão ontológica. O verbo ser implica uma investigação sobre a natureza fundamental da existência. Portanto, o analítico não compreendeu Antônio. Peraí, vamos lá. Pergunta que a vida não busca apenas uma descrição factual, mas também uma compreensão ontológica. O verbo ser implica uma investigação sobre a natureza fundamental da existência. Nota que você deslocou a pergunta, sim, você deslocou a pergunta para o verbo ser. Porque você, na frase, o que é a vida, tem o verbo ser aí, né? Esse é. Só que esse é um verbo de ligação, cara. Nessa frase, ele não é só um verbo de ligação. Na verdade, não é um verbo de ligação, não. Vou me corrigir. Não é um verbo de ligação aqui. Mas ele, nessa pergunta, o foco não é ele. Entende? Eu não estou dizendo que você, enquanto pensador autônomo, viu? Esqueci seu nome. Qual é o seu nome mesmo? Ixi. Well. Não estou dizendo que você não possa, você mesmo, a partir das suas referências, pensar a questão assim, como você está pensando. Tá tudo certo. O meu foco não é você agora. O meu foco é o Abujamra, tá? E como ele formula a questão. Ele não formula a questão de acordo com o verbo ser, com foco no verbo ser. Senão ele perguntava o que é o ser, porra. Entende? Se ele quisesse que o verbo ser fosse central, ele perguntava o que é o ser. Ele está perguntando o que é a vida. Entende? Você está só ignorando o modo como a pessoa está se manifestando, em prol do seu raciocínio, que, repito, pode ter todo o valor do mundo. Eu não estou avaliando o seu raciocínio, eu estou avaliando a sua interpretação da frase dele. Você só está ignorando a frase dele e colocando a interpretação que você quer. Entende? E é isso que eu estou chamando a atenção aqui. O meu ponto no vídeo inteiro lá sobre a pergunta o que é a vida é que ela é imprecisa, sim. Sim, ela é muito imprecisa. Primeiro, vou repetir, porque ela não assume que a vida é humana. Se eu tô falando de vida, eu tô falando de vida, pô. A vida humana é apenas um aspecto da vida que existe. Entende? Só que a pergunta do Abujamra, pelo contexto, é claro que quer saber sobre a vida humana. Entende? Só que a pergunta tá ruim, caramba. Qual que é a dificuldade de admitir isso? A pergunta tá ruim. Ele não quer saber o que é a vida. É óbvio. Tanto é que você teve que fazer um malabarismo intelectual aí para dizer, não, na verdade ele está perguntando sobre o que é o ser e tal. Não é isso que ele está perguntando. A pergunta dele está mal formulada. Ele quer saber o que é a vida humana bem vivida. Essa é a pergunta. O que é a vida humana bem vivida? E a partir da pergunta bem formulada, aí sim eu posso então destrinchar. Beleza, então, vida humana, o que a caracteriza? Bem viver, o que o caracteriza? Caracteriza esses dois termos, faço ali uma investigação e tento, portanto, estabelecer diretrizes de comportamento para a vida humana bem vivida. Mas a pergunta o que é a vida é geral e mal formulada filosoficamente. Muitos de vocês falaram nos comentários coisas que fazem mais sentido, que é, na verdade, o que é a vida é uma pergunta aberta que serve aos propósitos da entrevista. Ou seja, tem que ser uma pergunta aberta mesmo para a pessoa falar ou se sentir mais à vontade de falar aspectos mais subjetivos, mais profundos, mais interessantes do ponto de vista da entrevista. Concordo perfeitamente. Eu acho, inclusive, que essa lógica faz mais sentido. De fato, se for essa lógica do Abujamra, ou seja, um critério de entretenimento da entrevista, perfeito. Mas em termos filosóficos, é ruim. Ruim, entende? Em filosofia, você tem que dar espaço para a subjetividade, sim, mas olha o nível de confusão que a gente pode fazer. Quando a gente é muito mais subjetivo na filosofia do que prima pela intersubjetividade e até pela objetividade, a gente cai naquela noção que, inclusive, um dos nossos colegas colocou aqui nos comentários, pô, se a filosofia é só subjetiva, então por que a gente faz filosofia ainda? Cada um acha o que quiser e foda-se. Percebe? Foda-se. A gente precisa lutar, assim, com ardor contra essa noção de que filosofia é subjetiva. Porque ela assim, não é no limite, não. Ela de cara mostra que se for isso, então pouco importa, porra. Qualquer um faz o que quiser, fala o que quiser,
use o vocabulário que quiser, tenha a conclusão que quiser e tudo é válido. Só que essa visão é absurda. Se tudo é válido, então vamos parar, pô. Não tem por que fazer. Existe, obviamente, um grau de, pelo menos se não for objetividade, de intersubjetividade, ou seja, de acordo mútuo, que precisa existir para que faça sentido a gente continuar conversando. Entende? Se filosofia só for subjetiva, então, de fato, eu vou só escrever no meu diário aquilo que eu quero concluir. Entende? A gente precisa recuperar, e eu termino aqui a reflexão dos nossos respondendo comentários. Uma reivindicação grega que está presente lá nos textos do Heráclito, que é sobre o Logos. Heráclito fala no primeiro fragmento: não escute a mim, não. Escute ao Logos que fala por mim. Ou seja, escute a racionalidade que surge quando eu falo. Ou vamos dar privilégio à racionalidade que surge quando nós dois tentamos entrar em acordo sobre aquilo que falamos. Percebe? Não pode ser só aquilo que eu acho. Não pode. Porque senão eu estou falando de uma expressão subjetiva que tem o seu valor, que tem o seu lugar, mas que não precisa de diálogo, não precisa de conversa, não precisa de acordo, não precisa de olhar a realidade. Precisa de olhar a minha, o modo como eu sinto isso. E eu acho que isso tem muito mais a ver com manifestações artísticas do que com filosofia. Percebe? É isso que eu penso. Obviamente, todos vocês estão convidados a pensar diferentemente. Argumentem. Mas se vocês argumentarem de modo ruim, se preparem para que eu dê o meu ponto de vista novamente, tentando provar que vocês estão errados, tá bom? Gente, da outra vez vocês falaram também que por que você está dando voz aos haters e tal? Dar voz aos haters é educativo para a nossa comunidade. Estabelece o tom do debate, das conversas e fortalece a nossa conversa aqui comunitária semanal. Eu vou fazer um esforço para fazer esse vídeo de respondendo comentários toda semana. Então, todo domingo eu vou publicar esse vídeo aqui. Um vídeo desse parecido, comentando os comentários dos vídeos da semana. E assim a gente mantém o nosso diálogo ativo. Certo? Preparem-se para a nova semana, vai vir mais uma seleção de vídeos sobre assuntos filosóficos e não filosóficos. Espero vocês nos comentários. Não se esqueçam, vocês são o que pensam. Fiquem com Sócrates. Tchau, tchau.